movimentos, lutando junto com eles, por mais que sempre sejamos esquecidas por eles, tanto as pessoas trans, que se prostituem ou não, como as mulheres cis prostitutas, né? São sempre as pessoas que são esquecidas por esses movimentos, né? Eu sempre falo que quando prostitutas e travestis se reúnem para lutar por seus direitos, se conseguem, toda a sociedade vai se beneficiar indiretamente, né? Mas quando uma parcela da sociedade se reúne para lutar por direitos, né? Uma sociedade cisgênera, branca, né? De classe média alta. Será que nós estamos incluídas também na luta deles por direitos? Ou será que justamente eles estão lutando pelo direito de não nos ver nas suas esquinas e nas suas ruas, né? Então somos realmente todos iguais, fazemos parte realmente todos de uma mesma sociedade. Lutamos, será que os movimentos sociais que estão aí na luta, fazendo manifestações de massa, lutam realmente contra todos os oprimidos ou por alguns oprimidos apenas? Então, tem essas questões que têm que ser revistas, né? Eles não podem dizer que eles representam todos os oprimidos ou que lutam contra todos os oprimidos, quando eles, na realidade, através de algumas palavras, acabam nos oprimindo dentro dos seus próprios movimentos, dentro de suas próprias manifestações, como foi uma que aconteceu no centro, onde eles gritavam que era melhor ser homofóbico do que ser homossexual. Então, fica bem claro aí o ponto de vista de algumas pessoas que fazem parte desses movimentos. Esse momento foi, eu sempre destaco ele, eu acho que vou sempre destacar. O que aconteceu contigo, eu estava perto, mas não estava nesse momento na hora. E, opa, tá xoxando essa gente homofóbica mesmo, xoxa mesmo. Que acho que foi terrível e assim eu fico me questionando, eu não quero lutar na rua ao lado de gente nojenta como essa, gente preconceituosa, né? E até coloquei uma chamada no meu Face falando isso e é inadmissível a pessoa que está na rua lutando pelo povo e acabar tendo um ato de ódio como esse, né? E você ali do lado deles, né? Você passando uma palavra legal e eles... Eu acabei ficando, digamos, na faixa de Gaza, né? Eles e a polícia, né? E aí eu não sabia como é a polícia, eu estou manifestando contra eles. Né? Uma polícia opressora, assassina, racista, homofóbica, lesbofóbica, né? Que oprime tanto a população e contra a qual eles também estão lutando, mas no momento que eles também lutam contra mim e eu estou lutando contra a polícia, né? Então, para que lado eu vou, né? Na realidade, eu algumas mulheres que também estavam gritando com os jovens, como foi importante, e fomos então em um grupo formado, começamos a se retirar do ato e fomos no bar das Quêmias, começamos a beber em uma rua, um outro pessoal também que não tinha saído do ato, mais em segurança. Me sentir mais segura me retirando da manifestação. Claro, né? Eu falo assim, eu fico sonhando com um dia que a gente vai conseguir encher um ato trans, não falo LGBT não, trans mesmo específico de gente. Eu sou filho de favelado, neto e sobrinho de puta, quer dizer, viado. Até tem alguma ligação com esses elementos para poder estar aqui, mas a gente não precisa ter ligação nenhuma com nenhuma dessas realidades para poder lutar a favor delas, porque a gente tem que lutar contra o todo, né? O que é o todo se uma parte está deficiente? Sim. Então a gente tem que estar na rua, cara, tem que vir pra cá. Eu acho que quando a gente propõe a ser voz, ser a voz dos oprimidos, né, primeiro que por mais que essas pessoas não possam estar presentes, nós temos que escutar essas pessoas, trazer as pautas dessas pessoas para a nossa luta. Mas nós vimos aí no movimento contra a Copa que na realidade as pautas das prostitutas não foi trazida para a luta. A pauta das travestis transexuais pedindo a aprovação de uma lei de identidade de gênero não foi trazida para essa luta. Tivemos o prédio da Caixa de Niterói, que foi invadido, as prostitutas, mais de 400 mulheres foram espancadas pela polícia, estupradas, violentadas de várias maneiras, roubadas. Ficou comprovado isso oficialmente, que era uma ação completamente ilegal, e esse movimento justamente não fez nada. As pessoas nem soltou uma nota, nem nada. Essas pessoas continuam até hoje sem seu lugar de moradia. É isso que eu ia perguntar, continuam ali continuam sem, e as pessoas não se mobilizam. As pessoas acabaram, e as próprias prostitutas, justamente por falta de apoio e solidariedade dos outros movimentos, acabaram se desmobilizando e se separando completamente. Eu lembro que nesse dia, um dia antes, a primeira vez que eu te vi foi nesse dia. Você falou comigo assim, olha, amanhã vai ter aqui na LERJ um encontro, eu por problema de saúde, inclusive eu não consegui ir, tinha me programado para ir. Mas quer dizer, no auge do final das manifestações, vamos dizer assim, né? Com muita gente na rua mobilizada ainda, nós chegamos a divulgar isso e isso não sensibilizou ninguém. Não sensibilizou, foi uma audiência pública, justamente, chamando
comandantes da Polícia Militar de Niterói, para se explicar o porquê eles estavam apoiando a ocupação daquele prédio, que era eles que estavam ocupando e proibindo as pessoas de entrarem a pedido da Polícia Civil, chamando os responsáveis da Polícia Civil para se explicarem o porquê de um ato tão bárbaro, tão violento contra mulheres. Chamando também outros responsáveis, né, a delegada a delegada responsável pela delegacia da mulher, foi uma delegacia que se recusou a registrar um boletim de ocorrência contra a violência que estava ocorrendo contra essas mulheres na hora que eu recorri a essa delegacia, né. Então imagina que eu, enquanto assessora parlamentar de deputados federais fui tratada dessa maneira, por esse caso, imagina pessoas que apenas se identificavam como aqueles surdos que estavam sendo violentados naquele momento. A polícia foi super grosseira, super mal educada comigo, e a pessoa não chegou a me agredir justamente quando eles viram realmente que eu estava ali, quando eles perceberam que na realidade eu não estava inventando que eu era assessora parlamentar, mas que eu era de fato, e aí acho que eles recuaram um pouco, porque alguns também parlamentares do pessoal acabaram chegando no ato, mandando também seus representantes, advogados da OAB vieram no ato, mas o movimento mesmo o movimento da BGLT, o movimento organizado LGBT que estava em Niterói, em um encontro nacional de cultura LGBT, alguns líderes do movimento, como Keila Simpson, Carlos Magno, compareceram no local, para darem apoio, disseram que tinham mais de 200 pessoas participando do encontro em Niterói, e se a gente fosse realmente fazer uma manifestação no sábado, que era para avisar que essas pessoas estariam presentes, mas não vieram. Não vieram, né? Mesmo sabendo que estava tendo ato, as pessoas que estavam no encontro de cultura LGBT em Niterói não vieram, não apoiaram. É engraçado que você vê, quer dizer, para você ser ouvida e para elas serem ouvidas, teve que vir gente importante, vamos dizer assim, você teve que se colocar como autoridade ou algo do gênero, né, para você poder ser ouvida, porque senão vocês seriam completamente invisibilizadas, ignoradas e agredidas ali, moralmente, civicamente, né, por conta dessa polícia fazendo isso, que é uma vergonha, né? Você não teria necessidade de dizer, de se identificar. Claro, nunca. Apenas como ser humano, como cidadão. Cidadão, pessoa, contribuinte, brasileira. E como vítima também, como vítima, Respeitado pela polícia, né? Mas você vai recorrer a quem? Se é a própria polícia que está te agredindo, né? Então aí, nesse caso, você recorre a quem quando é o braço do governo, né? Que deveria prezar pelos teus direitos, né? Respeitar teus direitos, né? É ele que justamente está te agredindo, né? Então você vai correr para quem? Aí quando você chega numa corregedoria de polícia, como foi o caso de algumas pessoas se dirigirem, até a assessora parlamentar, a Débora mesmo, de Niterói, que dirigiu a uma corregedoria apenas para se informar que as pessoas tinham a denunciar, ela foi super maltratada numa corregedoria onde era para denunciar os policiais agressores, né? A própria corregedoria, que é para investigar essas pessoas, acaba sendo agressiva com os cidadãos, então os cidadãos vão recorrer a quem? Isso faz parte de uma grande panela, né, que sai das pequenas câmaras municipais, das pequenas assembleias legislativas do Estado e chega até também a Câmara Federal, ao Senado, né? O bom é que a gente não vai calar nunca, né? A gente vai continuar falando, vai continuar gritando, vai continuar pentelhando essa gente até... Eu tenho 43 anos, né? Então, assim, falaram que eu ia morrer de AIDS e não morri, né? Falaram que eu ia morrer assassinado, a pessoa da travesti morre jovem, no máximo uns 30 anos, 35 anos, né? No máximo 30 anos, na minha época era no máximo 30 anos, agora aumentaram 5 anos, né? Mutativa de vida das travestis transexuais. Então, como na minha época eram 30 anos, eu tô com 46, eu tô com 13 anos de luto. Já então, quando eu estiver aqui, né? Eu vou continuar pentelhando eles e brigando com eles. Eu sempre falo que eu poderia trocar meu nome em 6 meses, 10 meses se eu quisesse. Eu queria ter os documentos todos mudados, mas por uma posição pessoal minha, eu não acho justo eu usar de toda a rede de conhecimento que eu tenho através do movimento de ativismo, que faço parte há mais de 20 anos, e não passar mais por constrangimento. Eu já penso ao contrário, eu penso que eu devo sim usar todo esse conhecimento, toda essa força que eu adquiri para fazer pressão sobre o governo, para que eles aprovem logo a lei de identidade de gênero não genérica, para que outras pessoas possam ter direitos iguais, não somente teus com exclusividade por conta do movimento de ativismo. Quer falar? Adorei o batom, tá lindo.
Dá um beijinho aqui pra transmissão. Vermelhinho, ó. Não, mas mas a polícia que arrasta, né? Demais. Sábado agora, sexta-feira, na sexta pra sábado, na madrugada, né? Mas sábado, um casal de namorados negros, né? Da região. Eu ia te perguntar esse caso agora. Eles estavam sendo registrados pela polícia. Era até baiano. Enfim, não importa, né, de onde ele era, mas assim, estavam sendo registrados pela polícia de uma maneira violenta já, e a polícia, por incrível que pareça, lá para presente já para pessoas negras, né, pobres, ou então fora do padrões do que eles julgam, né, sem decentes, né. E aí eles pararam esse casal de negros, né, casal de namorados, né, uma menina e um garoto, né, sem gênero, namorados. E o garoto justamente discutia com eles para eles não esculacharem a menina. Ele dizia, pô, eu quero esculachar, já me esculachou, não tinha que esculachar a mina, não sei o quê, blá blá blá, e ele começou a discutir. Dentro do direito dele, né? Foi pra cima, justamente para falar que eles não tinham o direito de revistar a menina. Um menino gay também de São Paulo acabou vendo, ele viu que a gente tinha parado, ele também parou, começou a discutir, ele falou que não tinha fumado e tudo, começou a discutir com os policiais, e aí os policiais começaram a falar, chegaram ao ponto de falar que, você é homem, você é o quê? Você é mulher? Você não é, você é homem. Aí eu tirei o peito, cadê teu documento de mulher? Eu tirei o peito pra fora, eu sou homem, eu tirei o peito pra fora na rua do Resende, e eles falaram, você vai colocar isso pra dentro? Eu falei, não vou. Aí eu caminhei pela rua do Resende. Você é homem, você pode colocar o peito pra fora, né? Mostrei até a mensagem e eles me xingando, aí eles começaram a me xingar, falaram que eu era fedorenta, que eu era o lixo da sociedade, que eu tinha o peito caído, que eu era ridícula, enfim, e eles me seguindo de bicicleta, me chamando de fedorenta, de tudo, né? Gente, que abuso! É surreal aquilo, né? E eu discutindo com eles, também xingando eles, discutindo, e eles falando que iam me prender por desacato, não sei o que, eu falava, me prende então por desacato, me prende, acabou que eles não tiveram coragem pra chegar dessa vez a esse ponto. Nossa. Várias outras vezes, né, que a gente chama a polícia, eles falam que eu sou homem. E aí eu falo, eu sou homem, então eu reivindico então meu direito como homem, já que legalmente pelos meus documentos, realmente eu sou considerada homem, então tiro os peitos pra fora e protesto os peitos de fora. E aí nesse momento, então, eu sou mulher, e aí tem o peito, e aí tem que ser criminalizada, porque o corpo feminino tem que ser criminalizado. É criminalizado, na sociedade machista patriarcal. E aí sou detida e levada para uma delegacia para ser detida e ter um boletim de ocorrência registrado por ultraje público ao pudor. E aí legalmente acaba não dando em nada, porque legalmente eles não podem fazer nada. Pois é. Eu até digo, quando eu chego a ser levada para alguma espécie de julgamento, né, audiência, né, para julgar ou não, que na realidade não me condenarem, eles vão estar me condenando enquanto mulher. Então eu vou reconhecer que socialmente o que vale é a minha identidade de gênero, com a qual eu como eu transformei meu corpo, né? E não como eu sou registrado nos meus registros. Então, que legalmente eu está dito ali que eu sou homem, nos meus registros não vale de nada. E eles vão estar abrindo precedente para que todas as pessoas trans sejam respeitadas pela sua identidade de gênero. Mas, ao mesmo tempo, eles estarão me condenando enquanto mulher. Então, estarão dizendo claramente que homens e mulheres não são iguais perante a lei. Se eles me absolverem, eles vão estar me absolvendo enquanto homem. Se eu fosse mulher, eu seria condenada. Então, outra vez, eles vão estar dizendo que homens e mulheres não são iguais perante a lei. Então, eles entram em conflito e aí eles acabam arquivando o caso. Eu fiz outra vez na Lapa e eles acabaram adiando, eu não sei o que está até agora, eles adiaram. E aí eu vou fazer uma terceira vez, agora pretendo fazer na Central do Brasil, no horário de rush. E eu quero, aí eles não entendem que na realidade eles acham, quando você vai parar, eu não vou parar. Na verdade, eu quero ser levado ao julgamento. É isso. Claro, Até que eles me levem ao julgamento, porque eu quero que no julgamento a justiça brasileira decida o que eu sou. Né, já que eu não passei também por uma bancada de psiquiatra, nem psicólogo, então de certa maneira eu não posso nem ser definida nem como travesti, nem como transexual, já que para ser definida como travesti e transexual, já que eu não posso me definir como tal, e sim uma bancada de academicistas, psicólogos. E tem que dizer quem você é, né? Que é um absurdo isso. Então eu sou uma pessoa de peito falso. Tem que fazer um peitaço trans, o pessoal que não fez alteração de gênero. Todo mundo botar peito pra fora na rua. Também. Então, isso aí, né? Na Lapa foi muito surreal, porque quando eu fui na Lapa, eu estava acompanhada de um homem trans, né? Que é o Leonardo? Aí ele já fez a retirada de mamas, já fez também a retirada do aparelho receptor. E
toma hormônios masculinos, já tem barba, então socialmente, fisicamente ele tem a aparência, né, do que é definido como masculino, né? E ele chegou na delegacia, na realidade ele disse, não, mas ela tem o direito a tirar o peito pra fora, porque ela legalmente é homem, entendeu? Eu é que não tenho aqui, eu sou mulher, eu legalmente sou mulher, aí ele tira a camisa, né, e aí eles falam, mas não, você, seu caso é diferente, entendeu? Ele fala, não, mas eu é que deveria estar sendo preso, né? Eu sou mulher. Né? E dentro da delegacia, né? E pior ainda, uma mulher que tira a roupa dentro de uma delegacia. Então, lá que legalmente ele era uma mulher, então, né, não tinha muito que... É ele mesmo, né? Quando tira a camisa dentro de uma delegacia, por mais que seja um homem cis, é um espaço público, claro, é proibido, né? Estar sem camisa, né? Mas não, a única pessoa ali a ser criminalizada era eu, porque tinha uma aparência feminina, então um corpo feminino na nossa sociedade toda é imoral. Então, peito de fora, né, tem que ser criminalizado. No carnaval pode, né? Pode, na televisão pode, na sambódromo pode, tudo pode, né? Eu sempre uso, mas as crianças não vão entender uma mulher como você de peito de fora. Como é que as crianças entendem no carnaval um monte de eles entram em torpor durante o carnaval, que as crianças dormem no carnaval inteiro, não vem nada, né? Então, bem hipócrita mesmo, é uma sociedade bem hipócrita, bem machista, fundamentada pelo religioso, né? Que ainda piora a situação, que sai com travestis, sexuais, prostitutas, pagam, no final de semana vão pedir perdão, né? A religião, vão tomar a sua latinha e acham que já está tudo bem, entendeu? Muitos até que são clientes de travestis transexuais e têm filhas, né, travestis transexuais e acabam justamente oprimindo suas filhas, agredindo suas filhas trans, seus filhos trans, não aceitando, mas a do outro tudo bem, né, pra eu pagar, pra eu comer, né, então tudo que é, tanto a grama do jardim do outro é mais verde, as coisas, né, ditas ruins, né, do jardim do outro pode, né, entendeu? A filha dos outros sempre é puta, a mulher dos outros sempre é vadia, sempre é puta, entendeu? Mas a minha não. E assim vamos levando essa sociedade, né? Mulheres religiosas que abortam, que não contam isso justamente pela repressão e acabam fazendo parte de um movimento contra o aborto, mesmo que tenham abortado, mesmo que tenham levado suas filhas para abortar. Minha mãe foi uma, né, que deu chá abortivo para minha irmã que estava grávida de 17 anos e minha irmã não queria abortar, então eu acabei jogando o chá fora na janela. E assim, vivem tão fundamentados na religião, né? Eu pergunto sempre pra ela, mas qual das suas filhas casou, né? De Léo e Grinalda, né? Branca, né? Na igreja casou virgem, né? Nenhuma, né? Então a sua religião não prega que na verdade tem que casar em virgem, não pode sexo antes do casamento. A senhora não foi uma, né? Que trepou quando quis, né? Teve 2 maridos que já eram divorciados, disputados, que não podiam casar, né? Só foi casar com o 3º marido oficialmente, né? E assim mesmo ainda não viveu com ele até o final, acabou se separando dele também, né? Que se tem a suspeita de que parece também que fez um aborto, né? Sussurrado, né? Sussurrado, né? Mas não, é muito religiosa, né? Nessas horas é bom ter o outro errado, né? Porque aí você pega todos os seus erros e esconde em cima do erro do outro, né? Porque quando meus irmãos e meus sobrinhos às vezes me atacam na internet, olha, filha má, trava má, que não vem ver a mãe, que não vem visitar a mãe que sofre, a mãe que não sabe até quando vai viver, entendeu? Que não vai poder vê-la. Eles só não entendem que na realidade eu vejo como uma opressão aquela família, entendeu? Que fica tão fundamentada no religioso, mas que fez tantas coisas que viveu como quis, entendeu? Que hoje, cada vez que minha mãe, até eu achava super legal quando minha mãe me falava, espero que Deus um dia faça uma obra na tua vida, eu sempre espero que Deus um dia faça uma obra na tua vida. Eu achava super legal, até o dia que eu entendi que na realidade a obra que ela queria que era fazer eu voltar a ser um homem, entendeu? Então assim, ela, né, pra ela era difícil, né, me aceitar, e numa discussão justamente sobre o Malafaia, onde eu disse tudo o que ele estava falando, ele e o Bolsonaro, e disse que num momento assim de raiva mesmo, se encontrasse eles na rua e enfiar a mão na cara dele. Aí ela disse, que você, entendeu? Enfiar a mão na cara de um ungido do Senhor, entendeu? Nossa! Maldito aquele que encosta a mão no ungido do Senhor, você não sabe o que pode acontecer com você. Tipo assim, minha mãe, né, desejando que algo ruim acontecesse em mim e sendo solidária. Te ameaçando, né? Então, ou seja, ela era solidária com as pessoas que tanto mal fazem, Não era impossível continuar conversando com minha mãe por telefone, com minha família por telefone, acabei simplesmente pedindo a eles que não me procurassem mais, que eu estaria anulando o meu número de telefone, como realmente eu não tenho o número de telefone. Então, de vez em quando, meu irmão, uma sobrinha ou outro, sobrinho, assim, eu cumprimento pela internet, conversamos com algumas coisas, mas com minha mãe realmente não converso. A não ser um dia que eles realmente reconheçam
Claro. Culpa e digo que cada um tem o direito de viver sua vida como quer, assim como eles tiveram. Né? Claro, claro. E isso não é uma questão de orgulho. Não é. Que era para ter sido abortado. E que eu acabei jogando o veneno fora. Foi o que mais me atacou na internet. Nossa. Eu salvei a cobra que me ficou depois. Foi muito engraçado. Gente. Enfim. Agora esse relato é muito importante deixar até gravado, registrado, porque é a realidade de uma pessoa trans, né? Que deve ser, por mais que você repita isso, deve ser sempre tocante falar sobre esses assuntos, que você está mexendo com uma série de emoções que você tem gente, com a gente sublime, né? Elas estão aqui ainda. Não sei, eu acho que eu já me envolvi tanto com a comunidade trans, que eu acho que eu tenho tantas coisas e tantas pessoas, né, LGBT ou não também, sabe, pessoas do movimento negro, tantos discriminados, para gastar minha energia que eu simplesmente anulei minha família, entendeu? Realmente não me fazem falta, entendeu? Sabe? Pessoas assim não me fazem. Você reconstruiu falta. sua família, né? Eu não faço questão do convívio com eles enquanto eles não conseguirem ver seus erros e rever seus conceitos, entendeu? Então realmente não faço questão nenhuma, não me fazem falta. O meu pai, quando eu falei que era gay pra ele riu, gargalhou. E ele falou uma coisa muito interessante pra mim. Ele falou assim: filho, que você é bicha desde ser criança. Ah, dá essa bunda, riu pra caramba. Ele falou assim: ser pai é fácil. Você come a buceta, engravida a mulher, você vira pai. Quero virar amigo. Aí ele disse assim: antes de ser pai, eu sou seu amigo. Porque a família se constitui nisso. Numa rede de amizade, de confiança, de conquista, de sentimento de cumplicidade. Sangue não quer dizer nada. Então quer dizer, se a tua família de raiz biológica, ela acaba te rejeitando, você constrói uma família muito maior, onde você é recebida, onde você é amado, onde você é querida. E acho também que essa obra que a sua mãe desejou que o senhor fizesse na sua vida, ele fez. Porque, cara, você é um motor de ativismo. Você está lutando por todas as causas ali juntos, você é um exemplo, eu digo assim, eu expresso muito meus afetos e eu não tenho proximidade com você, mas você pra mim é assim, um exemplo muito grande. Eu me enfio em tudo quanto é buraco que eu posso, você está sempre em todos eles. Né? Dentro da sua realidade, às vezes você está lá chorando, reclamando, porque senão você está ali dando a cara, falando no megafone, quer dizer. Então acho que você se torna um símbolo e uma força para o pessoal ir para a rua, né? Então isso aí, acho que se você está impactando tanta gente, levando tantas causas assim a público, isso é uma obra, na visão cristã, é uma obra de Deus na tua vida, né? Porque você está lutando pelos outros. É uma Opus Dei, né? Opus Dei, né? Maneira, né? Já que eles falam que Deus fez apenas macho e fêmea, né? Como legalmente eu sou macho, né? Socialmente, visualmente eu sou fêmea, então eu sou macho e fêmea no corpo só, então eu sou uma Opus Dei. Adoro. Uma obra de Deus, nem eles são uma obra de Deus, né? Então assim, mas eu como sou ateia, né? Então na realidade eu ponho isso na conta, né, de minhas professoras, né, de meus professores, né, que foram as prostitutas, as travestis, prostitutas, né, que me acolheram, né. No dia do professor você escreveu um relato bem forte ali, né? Sabe, foram realmente meus mestres, né, foi quem realmente, foram as pessoas que me acolheram, me ensinaram, me deram liberdade, sabe, pra eu seguir meu caminho, não me impuseram o que eles viviam, a realidade deles, mas me deixaram livre para fazer minhas escolhas. Eu acho que se a sociedade vivesse como uma sociedade de prostitutas e prostitutos, eu acho que ela seria realmente bem melhor. Pô, bem mais muito melhor, viva, muito entendeu? mesmo, Porque é tão libertário, sabe? As pessoas falam tanto da prostituição, mas as pessoas estão exploradas, não sei o quê. As pessoas estão exploradas de diversas maneiras, óbvio. E as pessoas falam do meu trabalho, mas se agora é assessora parlamentar, eu sou uma puta assessora parlamentar, não sei se eu sou a melhor assessora parlamentar do dia, mas porque antes de ser assessora eu sou puta. Começamos por aí. E outra que as pessoas estão exploradas. Vai falar que o gari adora ficar correndo em dia de sol e chuva, atrás daquele caminhão fedorento. Mas as prostitutas se prostituem porque elas precisam comer, porque elas precisam pagar onde morar, onde vestir, mas todo mundo trabalha. Empregada doméstica também, que sofre, às vezes, quase uma escravidão ali, né? Todas as pessoas trabalham, precisam comer. Fala, todas as pessoas saem felizes da vida, 6 horas da manhã de casa, no frio, no sol de rachar, para ir trabalhar, que saem da Zona Oeste livres da vida, para fazer um transporte, sabe, caótico como esse que é no Brasil, para chegar nas pessoas que trabalham para trabalhar, para ganhar um salário mínimo, ainda terem descontos e ganharem menos. Do que aquilo, porque todo mundo acha, a pessoa ganha um salário mínimo, não, na realidade o tanto é para o governo ainda, né? E a pessoa ganha menos ainda que o salário mínimo, né, na realidade, e as putas ganham bem mais, entendeu? Mas é sexo, elas estão invadindo.
bandida, você tá ali porque você quer, não é? Não é? Sexo pago, sexo Isso. todo mundo faz, as pessoas que estão assexuadas é que não fazem, as pessoas que têm algum problema físico, sexualmente é que não fazem, psicologicamente, sabe, não consegue, sabe, pensar em sexo, só isso. Mas outras pessoas, todas fazem sexo, é apenas sexo pago, eles têm escolha. Quando você sai com uma pessoa sem cobrar por sexo, o orgasmo, o gozo, ele também é uma incógnita. Você se sente atraído por uma pessoa, mas isso não quer dizer Tem uma que troca você ali, vai, né? vai usar. Não, e a mulher ela já é educada pra se prostituir, porque quando uma mulher pega o namorado, o pessoal fala assim, ele tá te ajudando? Ele pagou a conta pra você? Quando a filha apresenta o namorado, normalmente a família, qual é uma das perguntas da família? Ele faz o quê? Ele faz o quê? Será que ele ganha bem pra sustentar, pra pagar, pra comer da você? Dos filhos que vocês vão ter, cuidar da casa, etc. Isso não é prostituição, né? Sabe, isso não é visto como prostituição. Agora, uma mulher que passa por todo esse tipo de opressão, né, nesse casamento, ainda apanha do marido, e que um dia ela resolve ir embora, ela tem a necessidade daí, que dá de comer aos filhos, que ela leva embora desse casamento, porque normalmente os filhos ficam com a mulher, né, e que ela também tem que comer e tudo, ela não tem como deixar os filhos com alguém, porque ela não, a mulher também ganha bem menos na sociedade, e ela vai pra prostituição, e na prostituição muitas encontram a liberdade, você diz assim, ó, eu faço, na realidade, o que eu fazia com meu marido, só que eu faço só a parte boa, que é sexo, com risco de gozar. Né? Não apanho, não tenho que lavar, nem passar, nem cozinhar, não sei o que eu queira. Né? Então, quer dizer, onde está a opressão, sabe? Porque as pessoas que vivem oprimidas na prostituição têm o direito de sair dela, se assim desejarem, entendeu? E as que são impedidas de sair dela por alguns algozes, algumas pessoas algozes, que denunciam essas pessoas. Mas não pode fazer nada. A prostituição ela não é crime no Brasil, nem nunca foi crime, sabe? Nós podemos pagar para um profissional de sexo, a INSS. E aí as pessoas usam muito isso. Mas regulamentar a prostituição é regulamentar o cafetão e a cafetina, porque aí ele tem legalmente o direito de pegar até 50% sobre o trabalho, sobre o ganho, né? Depende do contrato que você fizer com essas pessoas, né? Não é automático, até né? 50%, não é mais, é até 50%, que é algo que são acordos que nós já fizemos. E essas são demandas, a regulamentação da prostituição é uma demanda da Rede Brasileira de Prostitutas. Então, não nos dá esse direito, justamente nos silenciar, isso sim é nos silenciar. Sabe? Então, é complicado discutir com essas pessoas, né, fundamentalistas, né, que tem essa visão, né? E aí a gente sempre, sempre falo assim, só que vocês esquecem que nós, todos profissionais de sexo, já podemos pagar e pagamos muitas prostitutas que são declaradas no Brasil como profissionais de sexo, pagam 20% da INSS. Olha aí. Então 20% do dinheiro dessas pessoas vai para os cofres públicos. 20% dentro dos cofres públicos beneficia quem? Toda a sociedade brasileira. Então, toda a sociedade brasileira se beneficia de 20%. Tudo que é feito tem um pouquinho das prostitutas ali para da prostituição. Então, indiretamente, todos já são cafetões e cafetinas. O governo é apenas o exatamente. Porque tanto problema assim. Pois é, aí você pega, desumaniza a prostituta, marginaliza, criminaliza e acabou, né? As pessoas veem que apenas por uma questão moral, né? Estão apenas controlando o sexo das pessoas, estão apenas querendo controlar o corpo das pessoas, outra vez, sabe? Controlar o outro. E aí vem as radicais feministas, as sexos, que absurdo, as pessoas que não se prostituem, que não sabem nada sobre prostituição, querendo falar por essas pessoas que pedem a regulamentação. Então eu digo, só que elas não veem que na realidade elas que são feministas, quando elas estão silenciando as prostitutas, quando elas estão dizendo não à regulamentação da prostituição, elas estão negando direito a mulheres, direito a homens também, que elas sempre dizem que a prostituição é uma coisa de mulheres, e tornando a prostituição masculina e feminina. Que existe existe muito. O único problema é que se for uma falta de regulamentação, a maioria das saunas gays ou de prostituição não pode declarar em como lugares justamente de prostituição, que são declarados como lanchonetes, como local de esporte, bares. Sem falar que não é contabilizado, vamos falar agora aqui numa realidade que existe, e os bofinhos que cobram R$5 por um boquetinho ali, que também é prostituição, e é uma coisa super comum aí. Quantos meninos não dão R$10, R$5 para poder ter sexo ali, não se consideram prostitutos, mas estão praticando prostituição, né? Banheiros públicos, Pô. Mas ninguém vê dessa maneira, só as prostitutas é que tem essa visão na realidade. Conscientemente, né, que eu comecei realmente a me prostituir enquanto prostituta, consciente, foi a partir dos 18 anos, entre 18 e 19 anos que eu comecei